Boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha aceita pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A presidente reage em pronunciamento e diz que não pode deixar conveniências e interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade do país. Organização Mundial da Saúde emite alerta global contra o Zika vírus. Tiroteio nos Estados Unidos termina com 14 mortos e pelo menos 14 feridos. Dia de tensão em Brasília. Eduardo Cunha aceita pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A decisão veio horas após o Conselho de Ética adiar a sessão que votaria um relatório contra Cunha. O PT afirmou que vai votar contra o presidente da Câmara neste caso. Cunha afirmou que resolveu dar andamento ao requerimento formulado pelos juristas Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT, e Miguel Reale Júnior, ex-ministro de FHC. Contra esse eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. Trata-se da argumentação de 2014, porém a de 2014 foi por mim refutada, porém a argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números no montante de 2,5 bilhões de reais que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a Lei 1079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. Consequentemente, mesmo a votação do PLN 5, mesmo ele aprovado e sancionado, não supre a irregularidade de ter sido editada a norma em afronta à lei orçamentária. Com essa decisão de Cunha, será criada uma comissão especial na Câmara que será responsável por elaborar um parecer pelo prosseguimento ou arquivamento do processo de impeachment. O relatório terá de ser apreciado pelo plenário principal da Casa. A decisão do acolhimento do pedido de impeachment foi anunciada horas depois da reunião do Conselho de Ética da Câmara. Hoje, o PT anunciou que 3 deputados que fazem parte do Conselho de Ética vão votar contra Cunha, que pode ter o mandato cassado por quebra de decoro. Ele é acusado de mentir à CPI da Petrobras por ter dito que não tinha contas no exterior. A sessão que poderia decidir o futuro do presidente da Câmara foi adiada devido à abertura da sessão conjunta entre Câmara e Senado. Pelo regimento, as votações impedem o trabalho das comissões no mesmo horário. Essa é a 4ª vez que a reunião é adiada. A análise do parecer do deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, pela continuidade do processo contra Cunha, será retomada na próxima terça-feira. Por volta de 8h30 da noite, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento e disse que recebeu com indignação a notícia da abertura do pedido do processo de impeachment e fez críticas indiretas a Eduardo Cunha. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Nos últimos tempos, em especial nos últimos dias, a imprensa noticiou que haveria interesse na barganha dos votos de membros da base governista no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em troca, haveria o arquivamento dos pedidos de impeachment. Eu jamais aceitaria ou concordaria com quaisquer tipos de barganha, muito menos aquelas que atentam contra o livre funcionamento das instituições democráticas do meu país, bloqueiam a justiça ou ofendam os princípios morais e éticos que devem governar a vida pública. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento.
Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país. Devemos ter tranquilidade e confiar nas nossas instituições e no Estado democrático de direito. E a reação por parte da oposição ao pedido de abertura de processo de impeachment foi imediata. O presidente da Câmara dos Deputados tomou uma decisão que lhe cabia, uma decisão ancorada naquilo que prevê a Constituição. A peça produzida pelos juristas Miguel Reale e Hélio Bicudo é uma peça extremamente consistente. O que existe nesse momento é um sentimento de todos nós da prudência para que esse processo possa ter o seu trâmite adequado e que a própria Presidente da República possa ter a oportunidade de apresentar as suas justificativas. O que é importante que fique claro é que essa é uma previsão constitucional e para nós da oposição, qualquer saída para esse impasse em que a irresponsabilidade do governo do PT mergulhou o país se dará dentro daquilo que a Constituição determina. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a conturbada relação entre o governo e Eduardo Cunha. A decisão do PT de não ajudar a salvar o mandato de Eduardo Cunha com seus votos no Conselho de Ética da Câmara eletrificou o cenário político em Brasília. Primeiro porque o PT contrariou a vontade de Dilma Rousseff, que queria salvar Eduardo Cunha para evitar problemas no Congresso. Segundo porque, com seu gesto, o PT não deixou alternativa a Eduardo Cunha, senão a de cumprir a ameaça de abrir o processo de impeachment contra Dilma na Câmara. Nos próximos dias, a política em Brasília tende a se tornar mais nítida. Eduardo Cunha vai ter que provar que o seu poder presumido não é um mito, é verdade. E Dilma vai ter que demonstrar que merece permanecer na presidência da República. Uma presidente que cede às chantagens de um Cunha qualquer não merece definitivamente permanecer no cargo. Depois de ter sido abandonado pelo PT, Eduardo Cunha fez acenos novamente na direção da oposição. A oposição já morreu de amores por Eduardo Cunha, só se afastou dele depois que Eduardo Cunha se aproximou de Dilma Rousseff, imaginando que a presidente teria condições de lhe prover uma proteção mais efetiva. A oposição ainda não respondeu aos acenos de Eduardo Cunha. Ele alega que precisa de um voto apenas a mais para se livrar do processo de cassação no Conselho de Ética. Se os oposicionistas cederem à tentação de se aproximar novamente de Eduardo Cunha, estarão fazendo oposição a si mesmos, não a Dilma. A essa altura, quem lavar as mãos diante dos crimes atribuídos a Eduardo Cunha se arrisca a ter que responder pelo sumiço do sabonete. Boa noite. Governo obtém vitória e aprova no Congresso o projeto que revê a meta fiscal de 2015. A votação durou 4 horas. O placar foi de 314 votos a favor e 99 contra na Câmara e 46 favoráveis e 16 contrários no Senado. A medida autoriza que o orçamento da União registre um déficit de até 119,9 bilhões de reais. Com a aprovação, o governo se livra de fechar o ano descumprindo a legislação fiscal. O texto vai seguir para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quase todo mundo já deve saber que o crescimento da economia do Brasil até setembro foi ainda pior do que era esperado até ontem. Ontem saiu o resultado do PIB, do crescimento da produção, da renda do país no terceiro trimestre. Além da notícia ruim, muda alguma coisa? Um pouco. Primeiro, o choque de saber que o país anda mais devagar deve piorar as expectativas, isto é, sobre o que ainda vem pela frente. Se a economia não se recupera, ao contrário, quase todo mundo tende a jogar ainda mais na retranca, investindo menos, consumindo menos, tomando e dando menos dinheiro emprestado, deixando de contratar funcionários ou até demitindo. Segundo, a recessão, o encolhimento da economia é tão grande e tão maior do que esperado que apenas um choque muito grande de confiança ajuda a explicar o tamanho do estrago. Quer dizer, os brasileiros estão com medo e sem esperança. Isso começou faz uns 2 anos. Mas piorou muito a partir do início do ano, quando a presidente Dilma Rousseff confessou que não faria nada do que disse na eleição. Essa crise de confiança veio piorando ainda mais com a piora da crise política,
das notícias sem fim, de roubança e com a paralisia total do governo, que não tem apoio no Congresso e não faz mais do que tentar se manter no poder, não se sabe bem para o quê. Essa situação vai ficar ainda pior agora com a abertura de um processo de impeachment. Na falta absoluta de confiança do que vai ser do futuro, os brasileiros guardam dinheiro quando têm, evitam gastar e investir. Mas esse medo piora ainda mais a crise. Ou seja, sem uma reviravolta na política, sem que se volte a governar, a crise vai se realimentar. Mais bagunça política, mais medo, menos consumo e menos investimento, mais crise e assim por diante. Pelas previsões de agora para 2016, é provável que os 3 anos de crise de Dilma, desde 2014, sejam tão ruins quanto os anos de crise do governo Collor, faz 15 anos, que foi a segunda pior crise da história da República. Dá para começar a virar o jogo? Daria, pelo menos, para diminuir o prejuízo já para 2016. Mas, para tanto, seria preciso haver governo, algum governo, e que a elite política parasse de olhar para o seu umbigo sujo e já. Agora, a coisa está mais enrolada com o impeachment. Boa noite. Operação Lava Jato, Justiça Federal em Curitiba condena executivos da Galvão Engenharia. A decisão é do juiz Sérgio Moro. É a 4ª condenação ao núcleo de empreiteiras envolvidas em corrupção na Petrobras. Foram condenados a penas superiores a 11 anos de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa 3 executivos. O ex-presidente da Galvão Engenharia, Dário de Queiroz Galvão, Ayrton Medeiros Fonseca e Jean Alberto Lusker Castro. Já Eduardo Queiroz Galvão foi absolvido. Neste processo também foram condenados o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Mas as condenações dos dois foram suspensas por causa do acordo de delação premiada. Para os executivos condenados, cabe recurso. Presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, diz que nunca tratou de impropriedades com o senador Delcídio do Amaral, do PT. O nome de Renan foi citado em depoimento pelo chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, preso desde a semana passada. A polícia, ele disse que Delcídio havia entregue um bilhete a ele, que trata de suposto favorecimento ao Banco BTG em uma medida provisória, e que nesse momento o senador registrou o compromisso de falar com Renan Calheiros. A emenda que favorecia o Banco BTG, até então do banqueiro preso André Esteves, seria acrescentada à medida provisória 608 de 2013. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o bilhete diz: em troca de uma emenda à medida provisória, o BTG Pactual, proprietário da massa falida do Banco Bamerindos, o qual estava interessado em utilizar os créditos fiscais de tal massa, pagou ao deputado federal Eduardo Cunha a quantia de 45 milhões de reais. Cunha nega ter recebido tal dinheiro. Renan diz que nunca tratou sobre o assunto com o senador Delcídio. O Delcídio nunca tratou comigo de nenhuma impropriedade. Ele era líder do governo, ele tinha sempre relações comigo, mas nunca tratou de nenhuma impropriedade. Sobre André Esteves, o presidente do Senado diz que o conhece, mas ele não é de suas relações. Renan já é alvo de inquéritos na Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal. Ele diz que está à disposição para dar novos esclarecimentos. Grupo abre fogo em escritório nos Estados Unidos. Há pelo menos 14 mortos, segundo a imprensa local. O ataque aconteceu em San Bernardino, no sul da Califórnia. A imprensa local fala em pelo menos 14 mortes, mas a informação não foi confirmada oficialmente. Há outras 14 pessoas feridas, mas esses números ainda podem aumentar. Testemunhas disseram que o ataque foi cometido por 3 pessoas. Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia. De acordo com o jornal Los Angeles Times, o tiroteio aconteceu por volta de 11 da manhã, horário local, 5 da tarde, horário de Brasília, em uma instituição para pessoas com deficiência. O FBI ainda investiga se foi um ataque comum ou se foi um ato terrorista. O terceiro dia de protestos dos estudantes pelas ruas de São Paulo teve 2 manifestações, uma de manhã e a outra à tarde, que terminou agora, já à noite. Além de vias interditadas, houve tumultos e confrontos entre manifestantes e a polícia militar. O movimento dos alunos é contra a reestruturação da rede escolar proposta pelo governo paulista.
Às 8 da manhã, a CET registrava 2 quilômetros de congestionamento na Avenida Doutor Arnaldo, no centro da capital. Cerca de 50 alunos da Escola Estadual Alves Cruz bloquearam a avenida com carteiras. A polícia tentou liberar uma das pistas, mas houve tumulto. Não teve empurra-empurra. A maioria dos manifestantes acatavam as ordens do policial e ficaram nas duas faixas, continuando a manifestação, com o apoio da Polícia Militar garantindo a segurança. Só que tiveram alguns, cerca de 10, que queriam resistir, se jogando em cima dos carros, inclusive se jogando em cima dos carros quando os carros começavam a passar. Neste vídeo gravado pelos próprios alunos, o flagrante de um menor sendo imobilizado por um policial. O caso foi parar na delegacia e todos os encaminhados ao 23º DP vão responder por desacato. Bateu, eu tenho tudo gravado. Eles bateram com cacetete, espirraram gás na gente. Que absurdo, nós somos estudantes, somos menores de idade. No final da tarde, mais protesto. Quem tentava voltar para casa pela Avenida Henrique Schaumann não conseguiu. Alunos do Colégio Fernão Dias Paz fecharam os 2 sentidos da avenida também com cadeiras escolares. Às 6h30, a polícia avançou sobre os manifestantes e usou bombas de efeito moral. Houve correria. Os estudantes seguiram para a rua Teodoro Sampaio e subiram sentido Avenida Paulista. A polícia acompanhou os manifestantes. Pelo caminho, lixo espalhado. O protesto terminou agora à noite por volta das 7 horas. Mais cedo, o governador Geraldo Alckmin condenou a ação dos manifestantes de bloquearem ruas e avenidas da capital. Não é razoável obstrução de via pública. É nítido que há uma ação política no movimento. Ainda mais na Doutor Arnaldo, só o Instituto do Câncer são 1.000 pacientes por dia que precisam ter acesso. A polícia dialoga, a polícia conversa, a polícia pede para as pessoas saírem, a polícia dá tempo para as pessoas saírem. Agora, não pode prejudicar quem precisa trabalhar. A seguir, as últimas notícias sobre a Conferência do Clima em Paris. E uma história comove a Argentina. Com a ajuda das avós de Maio, homem reencontra a mãe presa na ditadura após 39 anos. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Com o meu Visa eu passo mais. Eu posso pegar um táxi sem pôr a mão na carteira para pagar. Eu posso comprar online no site do mundo inteiro. Eu posso ver meu time jogar sem perder tempo na fila. Eu posso pagar online de um jeito fácil e rápido. Com o meu Visa, eu posso tudo isso. E com o seu cartão, você pode? Visa, o cartão número 1 do mundo. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer.
Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Hoje no Todo Seu, Rony Fon vai bater um papo com Marina Persson. Tem o toque refinado dos mestres da gastronomia e um musical imperdível com a cantora Karina. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Na COP21, além das negociações oficiais, os países realizam eventos paralelos e expõem seus programas de combate às mudanças climáticas. A reportagem é de Tatiana Ferraz e Roberto Chiacchiri, do grupo de professores da Faculdade Casper Libero, que participa da COP21. Em um dos encontros que ocorrem paralelamente à COP21, o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tolmasquim, apresentou em Paris números bem específicos de um Brasil que quer ser destaque mundial na luta contra a mudança climática. O Brasil já havia anunciado, através da presidente Dilma Rousseff, que as emissões de gases que causam o efeito estufa do país cairão 37% até 2025 e 43% até 2030. Meta que está sendo reforçada e discutida entre técnicos brasileiros e especialistas estrangeiros aqui na Embaixada do Brasil, que fica bem ao lado da Torre Eiffel. Somente para dar uma ideia, 45% da matriz energética brasileira é de fontes renováveis, enquanto do mundo é apenas 13% renovável. Se nós falarmos especificamente de eletricidade, entre 80% e 85% da geração de energia elétrica no Brasil vem de fontes renováveis, enquanto no mundo é menos de 20%. Representantes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Minas e Energia discutiram de que maneira o Brasil pode usar todos os seus mecanismos para continuar a se destacar no cenário mundial como um país que está colaborando com a saúde do planeta. O objetivo é aproveitar esse encontro mundial que acontece aqui em Paris para debater com diversos setores da sociedade, tecnologia, ciência, informação e energia, como o Brasil pode atingir as metas que foram determinadas pelo Ministério. O problema é que fabricar energia sem deixar rastros nocivos na natureza continua sendo o grande desafio de todos os países. Na COP21, uma das siglas mais utilizadas é a INDC, uma expressão em inglês que representa o quanto cada país pretende contribuir para frear o aquecimento global. E aqui em Paris, o Brasil tenta reforçar a imagem de exemplo para o mundo. O grande desafio do Brasil é crescer, distribuir renda e mantendo essa matriz limpa que ele tem hoje. Aqui em São Paulo, o dia foi de tempo instável, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Mas esse tempo deve mudar no domingo com a chegada de uma frente fria. Vamos ver a previsão com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade continuam sobre o estado, mantendo o risco de chuva forte. No interior paulista, essa chuva pode vir a qualquer momento e pode chover forte no período da tarde por causa do aumento do calor. Só na faixa leste que não chove pela manhã. No centro-oeste, a máxima nesta quinta-feira será de 35 graus em Araçatuba. Na área mais central do estado, máximas amanhã de 30 graus em Bauru e de 34 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, por causa do vento úmido que vem do mar, o céu fica mais fechado e por isso a temperatura cai. No litoral, a máxima não deve passar dos 26 graus. Na Grande São Paulo, o céu fica com muitas nuvens, a temperatura cai em relação a hoje, mas o ar continua abafado. Até sábado, na capital, a previsão é de chuva nos períodos da tarde e da noite, com máximas de 26 graus amanhã, 28 na sexta e 30 graus no sábado. Organização Mundial da Saúde emite alerta global contra o Zika vírus e reconhece a relação da doença com o desenvolvimento de microcefalia. O comunicado da OMS menciona o estudo brasileiro do Instituto Evandro Chagas, que revelou a presença do vírus em um bebê microcéfalo. Segundo a OMS, só neste ano foram confirmados casos de Zika em 9 países das Américas. São eles Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Suriname e Venezuela.
A organização pede que os países membros se habilitem a fazer o diagnóstico da doença e que se preparem para um aumento dos casos, reforçando o atendimento pré-natal e neurológico. E uma história emocionante comoveu a Argentina. Com a ajuda das avós de Maio, Mário Bravo descobriu a própria história e reencontrou a mãe que foi presa pela ditadura. Mário Bravo nasceu em um dos centros de detenção clandestinos da ditadura argentina e foi retirado da mãe, Sara, logo após o parto. Ele foi levado pelos militares e criado por uma outra família. O reencontro aconteceu 39 anos depois. Mário afirmou que ter sido retirado da mãe logo que nasceu é muito feio, mas que é passado e que ficou contente em reencontrar a mãe que está viva. As avós da Praça de Maio já ajudaram a devolver a verdadeira identidade a 119 pessoas. A ditadura na Argentina foi uma das mais violentas da América Latina e durou de 1976 a 1983. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Descubra os segredos para fazer um comercial de sucesso na internet. Daqui a pouco, 11h30 da noite em Conectados. Assista agora. Todo Seu.